Olá, eu sou Taníria Santos de Paula. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um tema aí da nossa disciplina de Ciências de Solo, do curso técnico em agropecuária da FEU. Então, agora vamos entender o conceito dessa compactação de solo. A mecanização agrícola, devido ao intenso tráfego de tratores e implementos na lavoura, resulta na compactação do solo, que é uma diminuição do volume não saturado decorrente a uma compressão. Um exemplo, peso de máquina e implementos. Esses vão causar a expulsão do ar do solo, o rearranjamento das partículas do solo, que são areia, silt e argila, e, como consequência, um aumento da densidade, Então, a compactação ela é acarretada pelo intenso tráfego ali de maquinário pesado, ali naquela área. Aí, quando é uma área de pecuária, também ocorre compactação, devido ali o pisoteio ali dos animais, os animais pesados ali em cima daquele solo, e aí vai acarretando essa compactação, tá bom? Aí uma característica, que o nome que a gente geralmente dá aquela parte ali que vai ser compactada do solo, a gente geralmente chama de pé de grade. Então, é muito importante a gente diferenciar a compactação do solo do adensamento do solo. O adensamento é quando há a diminuição do volume de solo, ocorre uma expulsão de água dos poros do solo. Tanto a compactação como o adensamento podem ser causados pelo homem. E o adensamento é um processo natural causado, por exemplo, pela dessecação do solo. Então, vamos entender lá. A compactação é quando ali a gente impõe essa pressão ali naquele solo e aí ocasiona a saída do ar, Então, aí fica aquela estrutura ali densa, tá? E aí as partículas se rearranjam, diminuindo ali aquele espaço entre elas, aqueles poros, Então fica bem mais adensado, é bem mais compacto, quer dizer. E o adensamento é quando ocorre a diminuição desse volume de solo também, mas aí, diferente da compactação, o que é expulsado desse solo é a água, tá bom? Então, a água ela é expulsada desse solo, as partículas se reorganizam, E aí fica mais adensado. Então, os dois processos podem ser acarretados, pela atividade do homem, mas, no entanto, o adensamento também ele é um processo natural. E um exemplo ali é quando a gente tem um tempo ali que fica muitos dias sem chover, Essa água ela vai evaporando e aí esse solo vai ficando bastante seco. E aí vai levar a esse adensamento. Então, qual que é o problema ali da compactação, No que ela vai ali influenciar? O problema que a compactação do solo pode causar é o aumento da resistência mecânica ao crescimento em profundidade de raízes das plantas, redução do ar do solo, tá? Então, com essa redução de plantas, as raízes morrem por asfixia, porque elas também precisam de oxigênio para realizar ali realizar ali algumas sínteses, Que é importante ali para a sobrevivência, a absorção de nutrientes, tá? E aí, como a raiz, a gente costuma falar que ela é a boca ali da planta, Que por ela vão entrar
os elementos minerais ali para nutrição da planta, ela meio que vai morrer ali por inanição, né? Porque se a raiz não consegue absorver, a raiz está com essa dificuldade, o restante da planta vai sofrer junto. Então, é a redução de ar do solo e da disponibilidade de água e nutrientes para as plantas. Assim, a produção das culturas pode sofrer séria redução. Então, a compactação ela causa uma redução na produtividade, tá? Então é isso, né? Aí, quanto mais compacto for o solo, mais difícil vai ser para a planta penetrar a raiz ali, né? Aí lembrando que a planta ela geralmente precisa ali de um solo livre de impedimento, né? Para as raízes dela se aprofundar, absorver mais água, né? Conseguir pegar ali nutrientes que estão em maior profundidade. Então é muito importante o bom desenvolvimento dessa raiz. Aqui vamos ver aqui um problema aqui de compactação. Aqui, ó, vamos começar por essa foto aqui da direita. Aqui, né, é uma lavourinha de milho. Aí, como a gente pode ver, ó, o milho, ele é um tipo de planta que apresenta essas raízes fasciculadas, né? O que são essas raízes fasciculadas? São raízes que elas são muito numerosas, né? E aí faz esse formato assim de cabeleira, sabe? Com várias raízes. Então, esse daqui é um padrão normal de raiz de um milho, né? A gente quer que seja assim. Mas aí, quando a gente está ali cultivando ali em cima de um solo compactado, que isso é uma coisa bastante comum de se acontecer, cultivando ali num solo compactado, aí esse é o modelo, ó, que fica as raízes, mais ou menos. Essas raízes aqui são umas raízes que o milho tem, tá? Que ela é um pouquinho mais grossinha, que fica ali acima do solo. E aí as raízes ficam com esse crescimento restrito, né? Aí a gente também já viu, eu já vi alguns trabalhos de compactação, né? Que muitas vezes a raiz, ela se desenvolve, tem um desenvolvimento inicial, né? Começa a crescer. E aí, quando ela entra aqui em contato com uma parte compactada do solo, ela começa a crescer assim só pro lado, sabe? Só pro lado. Então, ela não avança em profundidade. Então, como que eu vou saber ali se o meu solo está compactado, né? Como que eu vou identificar essa compactação no meu solo? Então, eu preciso fazer algumas análises, né? Primeiro, eu vou fazer a visualização do solo, né? Que é uma análise, você vai fazer uma análise visual, né? Olhar ali algumas características que o solo está apresentando, que está mostrando, né? Que ele está compactado. Vai fazer a visualização da planta também. Quando você arrancar a planta ou avaliar a planta, você vai notar algumas características que plantas que tá tendo ali o crescimento restrito, elas vão apresentar características e aí você tem que analisar, investigar elas. E aí você vai fazer a investigação do solo, né, que vai ser ali a avaliação mais apurada do que a visual. Então, a visualização do solo, né? Quando você visualizar ali, você vai identificar ali a parte compactada, né? Que a gente chama de pé de arado, pé de grade. Outra característica também que você vai perceber de um solo compactado é essa daqui, ó. Você tá vendo ali que após a chuva, a água ela fica empoçada ali em cima daquele solo.
porque chega ali no pé de grade, né? A água não consegue infiltrar, então ela vai ficar acumulada aqui e demorar a descer, a infiltrar. Então, essa é uma característica de solos compactados. Aí, outra coisa também que você, em solos compactados, que vai acontecer, você vai ter que aumentar a necessidade da potência para o cultivo, né? Então, vai ser muito mais trabalhoso para as máquinas estar realizando ali semeadura naquele tipo de solo, porque vai ter esse impedimento aí mecânico. Vai ter como a máquina está se esforçando mais, você vai precisar de mais CV de um maquinário ali para estar fazendo esse trabalho, consequentemente um gasto maior de combustível. Aí outra característica aqui que a gente pode notar quando a gente fazer uma pequena trincheira aqui, você pode perceber ali o pé de grade, ó. Aqui para cima a gente tem um solo, né? E aí quando cavou aqui, aproximadamente ali 27,5 centímetros ali da superfície, aí já encontrou ali o pé de grade. Então são análises que a gente tem que análises visuais que a gente consegue fazer e definir se o nosso solo está compactado. Então, a investigação do solo, como que a gente vai fazer, né? Ela é uma análise mais apurada, né? E aí você vai fazer, calcular ali a densidade daquele solo, né? Coletando as amostras do solo, levando em laboratório, fazendo ali as análises de densidade. Outra coisa também que você consegue, um teste que você consegue fazer, né, descobrir essa compactação, é pela resistência ao penetrômetro, né, que é esse equipamento aqui, que ele vai exercer uma pressão ali naquele solo, e aí vai medir a força que foi aplicada para que essa haste aqui seja penetrada no solo, né? E aí, quando ela atingir ali uma camada compactada, a pressão que o aparelho vai ter que impor vai ser muito maior. Então, ali a gente vai descobrir se aquela área está compactada. Aí aqui, ó, coletando os anéis de amostra de solo, tá? Para fazer as análises de densidade. Bem tranquilo. E a visualização da planta. Então, a gente também precisa fazer essa associação, tá? Olhar a planta, porque a planta, ela nos dá sinais do que está acontecendo com ela, né? Por exemplo, a planta vai nos dar sinais da necessidade de nutriente, né? Aqui no caso, ela vai nos dar sinais se o solo está compactado ou não. E aí, quando a gente vê ali que tem ali uma emergência e um crescimento ali alterado da planta, a gente consegue estar associando, né, a compactação de plantas, da compactação de solo. Outra característica que a gente pode perceber também é que as plantas elas vão possuir uma coloração mais amarelada e também vai acarretar a queda de produtividade, tá? Se a raiz ela não consegue desenvolver uma estrutura ali de raiz adequada, então assim vai reduzir ali a boca dela, né? Vai reduzir a absorção dos nutrientes, então a planta vai apresentar essa coloração mais amarela, não vai ser uma planta tão produtiva, né? Aqui, ó, a gente tem um trabalho que foi feito em vaso sobre a compactação do solo, né? Desse lado aqui a gente tem um solo sem impedimento, né? Então as plantas ali ainda estão no estágio inicial, mas aí a gente já vê que as plantas elas estão se desenvolvendo de acordo, né? E aqui a gente tem um vaso com solos compactados, tá?
Aí fizeram uma pressão, né, compactar esse solo, e aí esse solo apresentou plantas de tamanhos reduzidos, tá? E aí, consequentemente, na hora de você avaliar a produtividade dessa planta, ela também vai ser menor do que uma planta que foi desenvolvida ali em solo sem impedimento. E aí, como que eu vou reduzir, né, essa compactação desse solo? Uma maneira ali algumas práticas, né, a gente pode acrescentar ali no nosso manejo para estar reduzindo essa compactação de solo. Não trafegar ou cultivar em solo muito molhado, tá? Então, quando o solo está ali, principalmente aqueles solos mais argilosos, quando ele está ali saturado de água, a compactação ela vai ser muito mais fácil de ocorrer. Outra questão também é evitar aqueles maquinários com excesso de peso, tá? Uma maneira também da gente estar reduzindo a compactação é utilizando tratores que tem aqueles pneus mais largos, né? Que aí o peso da máquina vai ser dividida em uma área maior. Então daí vai ser ali por área, né? Vai ser distribuído o peso, então vai ser menor aí essa compactação do solo. A gente também precisa realizar o preparo do solo quando ele estiver friável, tá? Então, não pode estar aquele solo muito pegajoso, tá? Tem que ser aquele solo que a gente tem, que a gente consegue ali pegar um pedaço ali de torrão, né? Da estrutura do solo e apertar ali nos nossos dedos e conseguir quebrá-lo, tá? Então, esse é mais ou menos ali o grau de umidade ali que a gente precisa realizar esse preparo de solo. Controlar o tráfego de tratores, fixando-se os rastros ou as vias de deslocamento na lavoura. Então, uma coisa também importante é a gente, quando for fez o preparo de solo, né? Aí fez semeadura. Aí quando for passar com o maquinário em cima, por exemplo, vai passar com um uniforte, né, para pulverizar produtos ali naquelas plantas, né? Então a gente fixa o rastro, né? E também para a gente evitar tá compactando o restante da área. E também, quando a gente fixa o rastro, a gente perde menos plantas, né? Então, a gente vai amassar ali algumas plantas que tá ali no rastro, né? E aí, se a gente sempre passar por ela, a gente vai evitar de tá destruindo outras plantas. Usar pneus mais largos, né? Com baixa pressão, rodados duplos ou esteira. Não sei se vocês já viram lá aqueles tratores, né? Que tem duplo rodado, que tem 2 rodas de dianteira e 2 rodas de traseira, né? Aquele é um método da gente estar evitando, reduzindo a compactação do solo, né? E também tem até tratores de triplo rodado também, né? Que é aquelas 3 rodas lá na parte traseira. Mas são máquinas bem, bem grandes mesmo, né? E aí, consequentemente, elas vão ser mais pesadas. E aí tem os tratores esteiras, né? Que são aqueles que tem aquelas esteiras que vai rodando ali em volta do eixo. E aí nós temos que usar implementos apropriados para o máximo do cumprimento das atividades, né? Então, quando a gente for, por exemplo, fazer uma aplicação, né? A gente vê lá os produtos que a gente pode utilizar junto. Muitas vezes, né? Alguns produtos não é recomendado, né?
não é aprovado assim por lei, a gente está misturando, mas a gente sabe que isso acontece, né, a mistura de tanque. Então, se a gente puder colocar, né, alguns produtos juntos e fazer lá só uma mão de obra, você vai ter uma redução ali na sua atividade na área, né? Você vai entrar menos vezes ali com o maquinário e também você vai reduzir também o gasto com combustíveis. E aí, quando eu já tenho, a gente viu como evitar, né, algumas práticas para a gente evitar essa compactação. E aí, quando eu já tenho essa compactação no solo, eu tenho que tomar algumas medidas, né? Então, vamos ver algumas formas da gente estar resolvendo ali. A gente pode fazer essa descompactação, né, de forma mecânica, utilizando alguns implementos. Aqui no caso nós temos o arado de disco, tá? O arado de disco ele vai trabalhar uma profundidade ali entre 20 a 25 centímetros, tá? Que geralmente essa aqui é a área ali que a gente utiliza ali para a maioria das culturas, né? A área que a gente fala que é a área agricultável, né? E aí a gente também precisa realizar essa atividade, né, quando o solo estiver com a umidade adequada. Porque não adianta eu entrar na minha área, né, com o intuito de fazer uma descompactação, mas aí eu vou em condições totalmente adversas para fazer essas atividades, né? E aí vou lá com o solo muito molhado, aí o meu trator vai acabar compactando mais essa área em vez de estar resolvendo o problema. Escarificador. O escarificador ele vai ser uma alternativa melhor, tá? Porque quando ele é comparado à aração. Porque o custo do serviço é menor e além de ser mais rápido, a execução. Então, esse aqui é o arado de discos, né? Você vai passar esses discos aqui, né? Esses discos pesados que vão ali realmente cortando ali a estrutura do solo. E aí o escarificador, ele é esse implemento aqui, ó, que ele tem essas garras aqui, como se fossem umas garras mesmo, que daí você vai passando no solo, né? Ele é pesado, ele vai ser ali colocado no solo, né? E vai em profundidade, ele vai fazendo o arrasto e descompactando esse solo. Continuando aqui, como que a gente vai resolver, né, essa compactação? Para remediar ou evitar essa compactação de solo, o agricultor ele deve reformular o seu sistema de produção. Então, ele vai ter que tomar algumas medidas, né, para melhorar esse sistema e está evitando essa compactação de solo. Então, é importante o uso de rotação de culturas, né, incluindo adubos verdes ou coberturas verdes, como tremoço, ervilhaca, milheto no inverno e mucuna preta ou labi-labi no verão. Então, o que é essa rotação de cultura, né? Um exemplo, quando eu estou ali fazendo o planejamento ali da minha safras, né? Geralmente aqui na nossa região de Rondônia, a gente pode plantar ali soja, e aí na safra, e aí depois na segunda safra, nós podemos ainda plantar soja de novo. No caso de outras regiões, é proibido pela legislação plantar soja e depois na segunda safra soja de novo. Então, geralmente lá a gente planta um milho, nas outras regiões planta-se milho, né? Mas aí qual que é uma alternativa, né? Pra gente a gente melhora no geral, né, as condições do solo quando a gente opta por fazer uma rotação de cultura. Aí, ao invés de eu pegar, aí eu coloco uma soja na safra, aí na segunda safra eu venho, coloco um feijão, ou coloco
uma mucuna, né? E aí, se a gente for fazendo essa rotação de cultura, a gente consegue vários benefícios, né, para o solo, como a gente consegue quebrar ciclo de doença, né, redução ali da população de insetos. É muito bom a gente optar por essa rotação de culturas. No entanto, né, muitas pessoas ainda não acham lucrativo, né, porque daí perde a abertura de mercado ali, né, que tá ali acontecendo, compra e venda de soja e tal, de milho, e aí algumas pessoas não vê muito mercado, né, para por exemplo, um labilab, uma ervilhaca, uma mucuna. Então aí a gente tem esse fator econômico também, que muitas vezes vai puxar ali na nossa implantação de uma cultura alternativa. E aí, essa mucuna, esse labilab, tá? Eles são leguminosos, são culturas assim comparadas a feijão, elas parecem um feijão mesmo. São plantas com sistema radicular agressivos, capazes de atravessar camadas compactadas simultaneamente, adiciona nitrogênio no solo, favorecendo a cultura principal subsequente. Então, vamos entender lá isso aqui. Geralmente, essas culturas aqui, né, algumas culturas alternativas, algumas espécies, ela tem um sistema de raiz bastante agressivo, né, e aí consegue atravessar essa camada compactada do solo. E aí elas acabam ali reduzindo essa compactação de solo. E aí, de quebra, a gente consegue ainda liberar ali nitrogênio assimilável para as plantas, né? Devido ali a associação ali com micro-organismos. Aí um exemplo também, ó, que eu vou comentar assim que eu vi acontecendo, né? É o feijão de porco. O feijão de porco, ele tem uma raiz extremamente agressiva, né? Que dentro da minha faculdade lá que eu estudava, foram feitos alguns anos de trabalho sobre compactação de solo. E aí eles iam lá, compactavam o solo lá com um trator, várias passadas compactava lá. E em seguida eles semeavam o feijão de porco, né? E aí, vários anos estudando, eles viram que o feijão de porco ele tem essa capacidade aí de fazer essa descompactação. E aí, como ele é uma leguminosa também, vai também contribuir, né, para a fertilidade ali do solo, adicionando ali aquele nitrogênio. Quando possível também pode-se consorciar a lavoura. O que é consorciar a lavoura? É utilizar mais de uma cultura ali ao mesmo tempo, né? Aí, por exemplo, posso lá plantar um milho, aí na entrelinha ali do milho, eu posso colocar uma braquiária, né? A braquiária ali, a gente sabe que ela é uma planta que produz ali muito matéria orgânica, né? Deixa muito ali resíduo vegetal no solo. E aí também vai ajudar ali, né, a disponibilizar nutrientes para a cultura, né, para a cultura principal. E também ali vai ajudar no controle ali de incidência de outras plantas daninhas, né? Aí, quando ocorre ali essa compactação em lavouras de plantio direto, né, que é aquele cultivo que a gente faz de sempre ali em cima da palhada da cultura antecessora, né? Aí, quando essa compactação ocorre no plantio direto, caso haja certeza da existência dela, é preciso fazer a escarificação, né? A escarificação, ela só é usada ali em última alternativa, né? Quando não teve jeito, porque ali quando a gente trabalha o plantio direto, a gente tenta no máximo evitar esse tipo de mecanização na área. Então, o escarificador, ele também vai ter que ter algumas adaptações. Ele vai
ter que possuir ali aquelas ponteiras, né? Aquelas garras, elas vão ter que ser mais estreitas para que o revolvimento do terreno seja menor. E a compactação do solo na profundidade, e precisa ter comprimento ali, né? As garras precisam ter o comprimento que consiga ali atingir aquela compactação em profundidade. Então aqui, ó, aqui nessa imagem aqui de baixo, né, a gente consegue ver o trator aqui com engatado aqui um escarificador. E aí a gente vê, ó, esse escarificador, ele vai ali, né, penetrar em profundidade e aí vai ser arrastado, ó, pelo solo, revolvendo essas camadas de, geralmente ali, camadas até 25 centímetros. A gente também tem outro equipamento, tá, chamado subsolador. O subsolador, ele é um implemento assim, extremamente agressivo, que ele pega umas profundidades assim mais avançadas, né? Ali mais ou menos numa faixa de 30 centímetros. E aqui, ó, a gente tem o feijão de porco, ó. Feijão de porco, né? Uma leguminosa aí que aí ele apresenta essas vagens aqui. Dentro dessas vagens, tá? A gente tem um feijão assim, ele é comparado aos feijões comuns, né? Ele é um feijãozinho até grande e na coloração branca, tá? Esse feijão ele não pode ser consumido, tá? Por nós humanos, porque ele tem uma toxina ali na casca, tá? Mas aí já ouvi falar assim alguns métodos, né, de você tirar essa toxina, parece que fervendo esse feijão, mas assim, ele é mais utilizado mesmo como cobertura de solo, tá? E aqui, ó, nessa imagem aqui, nós temos um sistema de consorciamento de culturas. Aqui no caso, ó, é uma linha de milho e aqui no centro uma braquiária, tá? E aqui, ó, nessa outra imagem, a gente vê aqui uma linha de milho, da cultura do milho. E aqui, ó, a gente vê que tem uma linha de soja. Aqui não dá para ver muito bem, mas aparentemente é alguma leguminosa. Provavelmente, pela imagem, parece ser uma soja. Então, essa foi a aula de compactação de solo. Até a próxima.